galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clayton e estamos começando mais uma aula de ciências. Hoje o nosso tema vai ser características hereditárias e o trabalho de Mendel. Então vamos lá! Então a nossa aula vai começar o seguinte. Primeiramente, você deve estar percebendo o que são características hereditárias. Você já parou para pensar a cor dos seus olhos, o tom de pele, o seu cabelo? Tudo isso são características hereditárias. Mas o que são características hereditárias, né, no total? São aquelas características adquiridas dos nossos pais, do seu pai e da sua mãe. Por exemplo, aquela covinha que algumas pessoas dão uma risada, isso ali é uma característica hereditária. A cor dos olhos, a cor da pele. Então a sua aparência, né, em si, elas são uma soma de características dos seus pais, as características hereditárias, né, passadas de pai para filho. Só que nem sempre hoje a gente sabe disso, mas muitos anos atrás, né, alguns séculos, não se sabia muito bem. As pessoas acreditavam que o espermatozoide, que é a célula humana, né, a célula do homem, né, que transmite a característica, ela era como se fosse uma miniatura de ser humano, um ser humano bem pequenininho dentro do espermatozoide, e esse ser humaninho era transmitido pelo sangue, né, as características. Só que o Mendel, ele mudou totalmente isso, ele trouxe uma nova explicação para isso, que não era por esse mini espermatozoide ou pelo sangue, era por outro fator, que a gente vai conhecer hoje. Primeiramente vamos saber quem foi Mendel. Mendel, ele foi um monge austríaco, né? Era um padre, um monge, era Gregor Mendel, era o nome dele. Ele realizou uma pesquisa sobre hereditariedade, sobre essas características herdadas dos pais. A sua pesquisa foi tão show que revolucionou a ciência, né? Porque ele era show, Mendel, muito inteligente para a sua época. Então, como é que ocorreu isso? Os experimentos de Mendel eram o seguinte: ele cruzou algumas ervilhas em seus experimentos. Por que eles escolheram as ervilhas? Porque as ervilhas elas tinham uma parte masculina e feminina, então dava para ele cruzar uma com a outra, permitia cruzamentos e era rápido e fácil de cultivar, né? Então esse foi o motivo. Então como foi que ocorreu isso? Então vamos lá. Primeiramente nós temos que saber alguns nomes. O Mendel fez o seguinte: o primeiro cruzamento dele, quando ele cruzou uma ervilha verde com uma amarela, o primeiro resultado, né, que são os filhos, ele chamou de geração F1. Se ele cruzar a geração F1 entre si, os filhos dessa geração F1 vai ser F2. Se ele cruzar F2, vai ser F3 e por aí vai. Então, só pra gente saber um pouquinho das nomenclaturas, né? Interessante. Então vamos continuar. Agora sim, vamos entender um pouco dos experimentos. Então o que foi que ele fez? Existiam ervilhas amarelas e verdes. Para isso, ele acreditava que existia um fator que dava essa cor para a ervilha. Então o que ele fez? Ele cruzou uma ervilha amarela com uma ervilha verde. E a geração F1, sabe o que ocorreu? Nasceu só amarelas. Cadê a verde? Ele foi se perguntando: como assim? Eu cruzei verde e amarela, por que nasceu só amarela? Ele começou a catucar aqui na mente, né? Ficar pensando: o que será isso? Aí ele fez um outro experimento. Ele pegou agora aquela geração F1, né? Que tinha sido do cruzamento primeiro, que nasceu só as amarelas. Então ele pegou essas amarelas que nasceram e cruzou entre si. E sabe o que ocorreu? Dessa vez nasceu 25% das ervilhas eram da cor verde. Aí você deve estar se imaginando: como assim? Se ele cruzou verde e amarela e só nasceu amarela, agora ele cruzou só a amarela e nasceu verde. Então ele percebeu que tinha uma coisa aí. A característica verde, ela não tinha sumido, ela só não apareceu na primeira geração, mas ela estava escondida. E quando cruzou a geração antiga de amarelas, aquele verde que estava escondido apareceu. Então ele começou a pensar algumas coisas aqui. Olha que aí tem alguma coisinha aí, alguma característica escondida aí. Então ele continuou seus experimentos. E ele descobriu o seguinte, que a característica amarela, ela é dominante e a característica verde é recessiva. O que é que significa? Que sempre que tiver uma característica amarela e verde junta, por exemplo, o verde do pai e o amarelo da mãe, sempre o amarelo vai nascer, que vai mostrar sua aparência, né? Porque ela é dominante. E o recessivo é aquela característica que vai ficar escondida, que vai ser mais difícil de aparecer.
Isso ocorre com as pessoas. Por exemplo, um olho azul, pessoa com olho azul se casa com uma pessoa do olho escuro, né? E os filhos nascem com o olho escuro. Isso é porque o olho escuro ele é dominante em relação ao olho claro, né? Por exemplo. Então ele descobriu que na geração F1, 1 a cada 4 ervilhas era da cor verde, né? Então o amarelo ele sempre vai prevalecer sobre o verde. Então tem características dominantes que sempre vai prevalecer sobre a recessiva. Então você já está vendo aí as conclusões dele, né? Então quais são as conclusões de Mendel? Que os fatores que são as características são herdados da geração parental, que são dos pais. A gente herda dos pais. E são duas características diferentes, dois fatores diferentes. Que é um do pai, um da mãe. Aí vai ter sempre um dominante, que é o que se manifesta, que no caso da ervilha era a ervilha amarela. E nós vamos ter um outro, né? Que é um recessivo também, que ele não vai se manifestar, que é a característica verde. Ele só vai o recessivo só se manifesta se ele se juntar com outro recessivo. Se tiver um dominante e um recessivo, o dominante ganha. Se tiver dois recessivos juntos, verde com verde, aí sim, pode ser que o verde nasça. Então o verde ele vai ser sempre recessivo, sempre vai nascer menos verde do que o amarelo por causa disso. Então aí nós chegamos à famosa primeira lei de Mendel. Uhul! Então o que é a primeira lei de Mendel? Ela é chamada da lei da segregação de um par de fatores. Ai, meu Deus do céu, que nome, o que é isso, meu Deus do céu? Mas calma, o que é que significa a primeira lei de Mendel? Que cada característica de um ser surge a partir de um par de fatores, de um par de características. Um fator herdado do pai e um fator herdado da mãe. Ou seja, resumindo, cada característica de um ser é herdado através da junção, né, das características do pai e da mãe. Então, o fator do pai e da mãe juntos vai formar a sua característica. Então, essa é a primeira lei de Mendel, que Mendel descobriu e revolucionou a ciência e o mundo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários e tchau, tchau.